Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Limites e Regras. Aparecem vários textos aqui hoje para servirem como base para o nosso estudo, mas eu gostaria de ler dois. O primeiro deles, Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E um outro texto, Apocalipse 21, versos 3 e 4. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando nós falamos sobre limites e regras no contexto do grande conflito entre as forças do bem e do mal, até que ponto essas limitações elas podem, de alguma forma, mostrar o amor de Deus para com a humanidade? Até que ponto essa limitação que existe no grande conflito, limitação para ambos os lados, tanto para as forças do mal, como também para Deus e os seus anjos? Como isso demonstra poder e autoridade de um lado ou de outro? Essas são algumas das respostas que nós vamos buscar no nosso estudo de hoje. Então continua com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Como já mencionamos anteriormente, o grande conflito não é entre dois grandes titãs. Não é, de um lado, um grande vitorioso Deus e do outro lado, um grande vitorioso inimigo. Não. A gente está falando de um Deus que é criador do céu e da terra, que é onipotente, onipresente, onisciente. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, possuem esses atributos. Do outro lado, você encontra um anjo, que é poderoso, mas é poderoso por quê? Porque recebeu poder e autoridade da parte de Deus. Um anjo que tem uma história no contexto universal, não sabemos quanto tempo de existência ele tem, mas que foi trazido à existência e que teve a oportunidade de poder trabalhar de forma forte dentro do contexto do grande conflito entre as forças do bem e do mal. É bem verdade que ele adorou a Deus, ele fazia parte da adoração a Deus de forma clara, trabalhava como uma espécie de assessor direto de Deus. Isso deu a ele um conhecimento a respeito de Deus que outros seres talvez não tenham conseguido alcançar, isso por causa da proximidade que ele tinha com o Senhor. E isso torna, com toda certeza, o seu pecado ainda muito mais gritante e muito pior, porque ele sabia quem Deus era, ele sabia que as acusações que estava levantando contra Deus eram infundadas, e ainda assim, por causa do seu egoísmo e por causa da sede de poder que ele permitiu que crescesse dentro dele, ele avançou com a rebelião. Veja, todas as vezes que algum tipo de questionamento é feito a um poder ou autoridade constituídos, é necessário que um elemento mais neutro tenha a possibilidade de averiguar as afirmações e chegar à conclusão se existe algum fundo de verdade ou não. Uma investigação profunda tem que ser feita a respeito disso. Quem teria a possibilidade de poder investigar isso tudo? Bom, o Senhor Deus poderia ter acabado com a maldade com um piscar de olhos ou um estalar de dedos. Por que ele não fez isso? Porque se ele fizesse, ele estaria assinando um atestado de culpa diante das alegações de Satanás. E Deus é justo. Ele teria poder para destruir Satanás e apagar da mente de todos os seres do universo a existência de Satanás. Mas ainda assim ele permitiu que tudo se desenrolasse para que o caráter dele pudesse ser manifesto em toda a sua criação. Então pense nisso. Quando Satanás conseguiu acesso à humanidade, Deus disse de forma muito clara que haveria um tempo específico. Então não pense que o pecado ele vai durar de forma indeterminada, não, existe um tempo específico. Quando Pedro vai falar a respeito disso, ele diz: ai de vós, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão bramando, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12 vai mencionar: ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que existe um tempo específico que foi estabelecido para que ele pudesse governar sobre o nosso planeta como o príncipe desse mundo. Existem limites, limitações
Deus se permitiu agir dentro dessas limitações para que tudo ficasse às claras diante do planeta, que agora havia entrado em rebelião, e ao mesmo tempo diante do universo. Para que Satanás tivesse algum tipo de liberdade para colocar em andamento a sua plataforma de governo, e para que, no final de todas as coisas, nós tivéssemos a possibilidade de poder avaliar entre um e outro e saber se as alegações de Satanás têm algum fundamento ou não. O que fica muito claro já nessa altura é que não existe qualquer tipo de fundamentação válida nas alegações de Satanás. Até lá, existem limites para a atuação de Satanás? Claro que sim. Se não houvesse essa limitação, ele simplesmente destruiria a humanidade. Existem limitações na atuação de Deus? Deus se impôs algumas limitações. Respeitando o livre-arbítrio, respeitando aquilo que são as regras de engajamento, nós não sabemos tudo que está envolvido nessas regras de engajamento. Não sabemos. Até que Cristo Jesus volte e o pecado seja destruído, nós não teremos a possibilidade de saber tudo aquilo que Deus consentiu que existisse no meio desse grande conflito, em termos de regras que ele mesmo se impôs. Daí talvez nós teremos a possibilidade de poder entender, agora fica claro por que Deus em alguns momentos ele interviu, em outros não. Quem de nós não tem histórias aonde no meio de sofrimento e de perdas a gente clamou a Deus e disse, Senhor, não permita que esse mal venha sobre mim, sobre a minha família. E ele vem. Eu confesso a você que eu tenho algumas perguntas muito sérias que eu sei que hoje não tem resposta para mim. Minha esposa e eu havíamos tomado, por exemplo, a decisão de poder ir para o campo missionário. Já mencionei isso aqui algumas vezes. E nós não podíamos ter filhos. O Senhor Deus permitiu que nós tivéssemos a nossa primeira filha, a Vitória, e ela morreu no campo missionário. Minha esposa e eu sozinhos. Você não acha que em algum momento, aliás, durante um bom tempo, eu me perguntei, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Nós estamos aqui para poder te servir, o que está acontecendo? Eu não tenho respostas para isso. Te confesso que em algum momento da eternidade, porque eu pretendo ir para o céu, eu estou me preparando para isso. Pela graça de Cristo, espero chegar lá. Em algum momento, quero me sentar com ele e dizer, Senhor, me explica isso aí. Porque dentro das regras de engajamento, eu sei que alguma explicação tem, mas eu não compreendi. Nesses momentos, compreendendo que existem regras que não estão claras para nós aqui no contexto da humanidade, nós somos chamados a viver como? Pela fé. Por exemplo, quando você vai olhar para a história de Abrão, Abrão, durante boa parte da sua história, ele havia mentido, ele havia tentado encontrar o caminho mais curto, ao invés de viver pela fé, ele foi agindo pela razão, entre aspas. A esposa não podia ter filhos, ele toma uma segunda esposa, tem filho através dela, o que vai trazer problema para a família algum tempo mais tarde. Mas o fato é que depois que o filho da promessa nasceu, Isaac já tinha uma certa idade, nós não sabemos a idade de Isaac. Flávio Josefo, historiador judeu, na sua obra História dos Judeus, ele vai mencionar que Isaac tinha mais de 20 anos de idade, por volta de 26 anos, ele vai dizer, quando ele vai subir com Abrão até o Monte Moriá, porque Deus havia dito a Abrão, sacrifica teu filho. E eu acho fantástico o que é viver pela fé, porque nessa altura Abrão já tinha aprendido a exercer fé em Deus. A carta aos Hebreus vai dizer que ele acreditava que o Senhor seria capaz de ressuscitar o seu filho dos mortos. E só para poder te lembrar que naquela altura ainda não havia pelo menos nenhum relato de alguém que tivesse vencido a morte, de alguém que tinha ressuscitado os mortos. Mas mesmo sem um precedente de alguém que tivesse ressuscitado os mortos, ele era capaz de acreditar que, se fosse necessário, Deus ressuscitaria Isaac. Porque Deus tinha deixado claro que as profecias se cumpririam através de Isaac. Isso é fé. Quando não somos capazes de poder entender as regras de engajamento, a gente vive pela fé. E a Sarah White ela vai mencionar no livro Patriarcas e Profetas que Satanás havia acusado a Deus diante dos seus anjos, dizendo que não era justo que as promessas de Deus se cumprissem em Abrão, porque ele não tinha acreditado no Senhor. E para que ficasse claro diante de todos os anjos e ao mesmo tempo das hostes do mal, de que sim, Abraão estava pronto para ser o instrumento utilizado por Deus para que dele surgisse uma nação e o Messias viesse da sua família, ele vai provar Abraão. O que mais estava envolvido nas regras de engajamento, nós não sabemos. Para podermos compreender tudo que estava envolvido nisso, a gente vai ter que chegar no céu para poder entender. O que sabemos? Que sabemos muito pouco a respeito das regras de engajamento.
O que sabemos é o suficiente para podermos continuar enfrentando os embates dessa vida, bem como os problemas e dificuldades que o grande conflito traz para cada um de nós, mas também sabemos que somos chamados a viver pela fé. Fé você só tem em quem você conhece, em alguém a quem você ama, e que você tenha certeza de que essa pessoa também te ama, e que tudo que ela fizer vai ser o melhor para nós. Por isso, hoje eu e você somos chamados a entender essa limitação que Deus se impôs no contexto do grande conflito, através da fé. E permanecendo firmes pela fé, nós temos a possibilidade de alcançar a salvação, a vida eterna e a vitória. Creia no Senhor. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção. Nos colocamos agora em tuas mãos e pedimos que nos ajude a vivermos pela fé, cada vez que isso for necessário. Nos colocamos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?